Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. E hoje a gente vai ter que falar sobre a direita que está se perdendo. Ela está se perdendo nas propostas, ela está se perdendo na definição de projeto e ela está presa ao Bolsonaro e o bolsonarismo. E isso está acabando com a ideia de direita, não só para quem é de direita, mas para quem também vê a direita de fora. O respeito acabou. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, batendo ponto a ponto. E roda a vinheta, não deixe de se inscrever e comentar e bora pro vídeo. Bom, a direita hoje está presa ao bolsonarismo e isso está fazendo muito mal à direita. Por que está fazendo muito mal à direita? Porque a direita não tem mais um plano de país. Não tem. O que a direita defende hoje, além de Bolsonaro? Nada. Além de anistia? Nada. Além de prejudicar e tentar prejudicar o governo e o povo do país. Porque é essa a imagem que a direita está construindo. A gente vai falar hoje sobre a derrubada do decreto que permitia a taxação de bets e de bancos. A direita se reuniu e derrubou esse decreto. Mas deu de presente para o governo um discurso muito bom. E a direita tem que entender que sem os eleitores mais pobres e sem políticas claras para esse eleitor, ela não vai ganhar a eleição. Se for bater em políticas públicas para pessoas mais pobres, a direita nunca vai ganhar a eleição. Vai ter que sempre viver no erro da esquerda. Se esse for o projeto, tudo bem que seja passado para os eleitores, porque assim a gente nem tenta mais falar sobre políticas de direita. Afinal de contas, os parlamentares estão só a fim de defender o seu e defender o Bolsonaro. Porque, vamos lá, a direita podia, com esse decreto, ter levantado a bandeira da reforma administrativa. Sim, é um ótimo ponto para a direita, mas a reforma administrativa mexeria com muitos interesses públicos. Isso. A direita tem que fazer essa bandeira chegar a todo mundo, mostrando que com a reforma administrativa e a reforma tributária, que já está lá no Congresso, a igualdade de impostos pagos pelos mais pobres e os mais ricos vão ser melhor. Isso é uma bandeira de direita que dá voto. Essa é uma bandeira de direita que constrói uma sociedade melhor. Porque hoje o discurso é a direita e a extrema-direita não querem taxar bets. E sim, não querem taxar bets. Quem em sã consciência nesse país acha que casas de apostas são boas e merecem ter impostos baixos? Pessoas que ganham acima de 5 mil reais já começam a pagar impostos. E as bets estão pagando impostos mais baixos do que quem ganha 10 mil reais. Essa justificativa para a esquerda é ótima, porque a direita sai como vilã. E a direita não está mais pautando as regras do jogo com as suas ideias. A direita só quer saber de salvar Bolsonaro, de inocentar Eduardo. Eduardo está lá fora de noite, tramando contra o país, e não vai ser nem caçado. Qual é a imagem que se passa da direita? Nós vamos salvar todos do nosso lado e o outro lado que é o errado. Mas quantas pessoas você acha que vão cair nesse papo? A direita perdeu toda a sua base quando se falava em educação de qualidade. Hoje a direita nem fala mais em educação. É medo. Qual é o problema da educação, da bandeira da educação que acabou da direita? De cursos técnicos, de qualidade do ensino, não tem mais essa bandeira da direita. A fiscalização acabou. O Congresso e os congressistas de direita deveriam o quê? Primeiro, passo 1, linha 1, fiscalizar o executivo. Cadê a fiscalização? Hoje não tem. Hoje só tem gritaria. Bom, os gastos públicos estão acontecendo de maneira errada. Então aponte. Faça o trabalho. Investigue.
Porque é para isso que o congressista é pago em primeiro lugar. Em segundo lugar, para votar leis. Então, não se faz e se vende todo o discurso da direita para o Bolsonaro. E a direita não é Bolsonaro. A desburocratização, outro muito forte ponto da direita, acabou. Não se fala em desburocratização. Quando se fala em desburocratização, se quer dar aval para cometer crimes. E isso é ridículo. Se tenta pegar uma bandeira da direita, que sim, é muito forte, para fazer acenos a bandidos, a amigos, a interesses públicos. Mas não é essa a ideia da direita. A direita não se constrói mais nada no país, não se tem bandeira nenhuma. A direita se deixou cooptar pela extrema-direita de Bolsonaro e hoje, que porra, a direita defende nada, defende Bolsonaro. Porque ele já não é mais direita, só tem extrema-direita. Os candidatos a governador, Tarcísio, foi lá e se mobilizou para defender a PEC para não cobrar mais impostos de bancos e casas de apostas. Essa é a narrativa porque a direita não consegue se comunicar com as pessoas mais pobres. A direita tá querendo defender o interesse das pessoas ricas. Ricas que eu digo é que ganham 50, 60 mil reais por mês, empresários grandes. Porque o micro e pequeno empresário, a direita tá nem aí. E aí, sem comunicação, eles têm que apelar pra fanatismo e pra igreja. O que se vai construir de país apelando para essas duas ferramentas? Para ungir uma pessoa a Deus, e agora essa pessoa não consegue nem falar porque está doente, por conta da facada. Sim, uma coisa horrível. Porém, não adianta ter exaltado ele a Deus sabendo que ele estava doente. Agora ele está doente em casa e tudo que foi dito era mentira. Se construiu uma estátua de gelo que está derretendo. E agora se está tentando ainda manter essa estátua de gelo viva. Não! A direita tem que sair da sombra do bolsonarismo e voltar a ter ideias. A segurança pública, a PEC da segurança pública, não foi votada porque teve que passar a PEC da blindagem, a PEC da bandidagem, tudo na frente da segurança pública. Mas a direita não é a defensora da segurança pública de penas duras para bandidos? E agora se volta contra o seu próprio argumento de anistia para bandidos e penas, sem penas, não é nem a PEC da dosimetria, diminuir a pena para os bandidos que a cometeram lá no dia 8 de janeiro, para Bolsonaro, para os coronéis. Então que direita é essa que defende uma coisa para os outros e para si própria chora? Acusa os outros de ditadura, mas quer golpe de Estado. Que direita perdida é essa? Só consegue conversar com a população através de pastores, bispos e da religião? Porque, na verdade, ali nem está se comunicando ideias de direita, está se comunicando a visão de uma pessoa sobre Deus e a influência dela sobre essa pessoa. O Luciano Hang já pulou fora. E a empresa dele está faturando recordes e recordes da Havan. Ele viu que isso aí não dava muito para ir para longe. A política externa que a direita defende, que deve ser pragmática, não deve envolver política e sim os interesses crus do Estado que estão negociando. Hoje, a direita aplaude Eduardo, que está lá fora fazendo exatamente tudo o que a teoria da direita e do liberalismo prega. E ninguém tá vendo isso, ninguém abriu um livro sobre o que é ser da direita, noções básicas de políticas internacionais da direita. Não, se rasga tudo. Então como é que você, que se sente, que estudou, que sabe que é de direita, olha tudo isso e fala: mano, o que eles estão fazendo com a política externa, com a defesa das penas duras, com o patriotismo? E ainda fica babando o ovo pra Bolsonaro. Bolsonaro, coitado, tá doente. O Flávio diz mesmo que ele toma um remédio e apaga. A pergunta era, durante a presidência dele, ele também apagava assim? Também estava doente desse jeito?
e não foi comunicado à população? Isso vem desde quando? Coisas que são simples e que ninguém pergunta. Ou ele piorou depois que foi preso, ou ele não... Ninguém se pergunta mais nada. Se construiu uma estátua de gelo toda bela durante os 4 anos de mandato de Bolsonaro, e essa estátua vem derretendo e as pessoas não olharam ainda para a estátua que já tá só água no chão e ainda estão com a imagem do cara que foi construída. É isso. Não faz sentido. A transparência. Eu, como uma pessoa que estuda o espectro político da direita, sei que um dos princípios é a transparência nas contas públicas. Não pode ter emenda PIX, não pode ter orçamento secreto. Tudo isso tem que ser claro, rastreado, possível de ser cobrado, possível de ser penalizado. E hoje o Congresso se faz de tonto. A direita bolsonarista nem toca no assunto. Se perguntar pro Nicolas o que ele acha da emenda PIX, ele desconversa e ataca o Lula. Mas atacar o Lula é política de governo? É transparente para a população? O que é que tá querendo? Tá querendo, de novo, um escândalo para ver se dá a sorte de reverter e ganhar mais uma eleição na sorte? A gente vai ficar da direita sempre jogando para ser eleito com a sorte? E a comunicação? E os planos de taxar mais pessoas que ganham mais e isentar as pessoas que ganham menos para dar liberdade para elas? O liberalismo. As pessoas têm condições de administrar o seu próprio dinheiro. Então vamos diminuir os impostos das pessoas que ganham menos, aumentar os impostos das pessoas que ganham mais, dar mais liberdade para as pessoas mais pobres usarem o dinheiro delas para construir as coisas delas. Diminuir os impostos para micro e pequenas empresas. É isso, a sociedade é essa. Não tem como a direita tentar implementar toda a teoria utópica, como a esquerda também não implementa toda a teoria utópica. Tem que se fazer ajustes, tem que se jogar o jogo, tem que se conversar com a população. E não só Tarcísio, Zema, Caiado, grandes bancos, falar para empresários bem-sucedidos, tirar a taxa e impostos dessas pessoas e entauchar nas pessoas mais pobres. Se não for essa conversa, a direita esquece. A direita vai ficar sempre nessa briga de soltar ou não Bolsonaro. O Lula está caminhando para o 4º mandato com políticas simples e comunicação horrível. Mas as políticas surtem efeito. O discurso é muito mais simples do que anistia, do que dosimetria. O discurso que deram de presente para o Lula na PEC da substituição do IOF, eles não querem que taxem casas de apostas e bancos. Meu amigo, muitos brasileiros estão endividados com bancos. Muitos brasileiros perderam muito dinheiro em casas de aposta. São duas coisas que não são, no nosso país, muito vistas com os bons olhos pelas pessoas que devem. Perderam. E aí esse discurso caiu no colo. Ah, mas os gastos públicos e não sei o quê. Então tem que aprender a jogar o jogo. E o jogo não é através de golpe. O jogo não é através de pressões internacionais. O Trump tá aí. Marco Rubio vai falar agora com o nosso chanceler. E aí? E se esse acordo sair? O que acontece com a extrema-direita? O que acontece com a direita? Terão que ir para outro país tentar pressionar o Brasil? Terão que criar um fato novo? Terão que citar as bolhas? Terão que fazer o quê? Qual é o fato novo, surpreendente, que vai manter essa extrema-direita funcionando? Uma hora, esses fatos vão acabar. E o que vai ficar é a comunicação correta, das ideias corretas para o país. Agora, se continuar nisso, serão mais 10, 12 mandatos para a esquerda e a direita vai se extinguir. Porque a direita não é direita. É apenas um bando
de deputados que fingem ser da direita para conseguir a sua casquinha no poder, para enganar uma série de pessoas que hoje não escutam propostas, escutam discursos de ódio, mentiras, tentam contactar alienígenas, tentam apelar para Deus, mas que no fundo é assunto da terra e assunto do homem preguiçoso que deixou de ter ideias para ter discursos de ódio, que é mais fácil do que sair para pedir voto e explicar propostas. É isso, amanhã temos um vídeo excelente sobre os alienígenas que foram vistos no Brasil conversando com bolsonaristas. É uma paródia, mas vai que você acredite em alienígena. Isso é uma brincadeira que sai amanhã, ao meio-dia. Valeu, obrigado.